Olá, boa noite. Estamos aqui aguardando o nosso convidado para essa live de hoje sobre o futuro do trabalho. Aproveita enquanto ele está chegando, convida aí o seu amigo. Ele está aí, mas ele não me pediu ainda para aceitar o convite dele. Adri, olá, Lavi, sejam muito bem-vindos para essa live. Agora sim, vou visualizar. Aí, agora convidado especial, Djalma dos Santos, ele está aguardando. Está conectando aqui com a gente. Então vamos lá, vai ter bastante coisa para gente falar, para a gente aprender juntos. Djalma já está aqui? Já estou aqui, você está me vendo? Peraí. Você precisa virar a câmera. Opa, então peraí, acho que eu tenho que só virar a câmera aqui, peraí. Agora sim. É... Agora sim, agora deu certo. Vindo! Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tô aqui, ansioso aqui para nesse nosso encontro. Eu É sempre interessante. que vai nos honrar com a sua presença, com o seu conhecimento. Eu brinco muito com você, né, que é um amigo e meu mentor, que eu falo que é gênio na Terra, então vai ser um aulão aqui para nós, quem tiver oportunidade Ó, com a gente. Olha a responsabilidade. exato, tá pesando, tá pesando. Lúcia, e boa noite, pessoal que está chegando. Muito legal, a Thaís. Vamos ter um pessoal em peso aqui da Ingra. Djalma, obrigada por aceitar aqui o meu convite. Vai ser muito bom esse nosso bate-papo. Eu não quero perder muito tempo aqui, porque tem bastante conteúdo para a gente falar nessa série 2 do futuro do trabalho, desses desafios que estão acontecendo. Primeiro eu quero que você se apresente, né? Eu já fiz uma introdução sua no convite, né? Contando um pouco do seu background aí, toda a sua experiência. E queria que você contasse um pouquinho para nós, brevemente, para a gente entrar no assunto aí da transformação digital, dos impactos que vai ter no futuro, nas empresas, no Uhum. trabalho, no emprego, que tem bastante coisa acontecendo aí, né? Tem bastante coisa, assim, inicialmente agradecer a oportunidade, né? Tá falando num canal novo, para mim é uma experiência nova, mas a quarentena tá trazendo novidade para todo mundo, né? Sim, E minha história, praticamente você já colocou ali, então eu não quero estender muito, mas dizer o seguinte, acho que graças a Deus eu tive assim, uma abençoada roteiro de vida profissional. E eu digo abençoado porque eu acho que ter as oportunidades, ter os colegas que eu tenho, ter as pessoas que participaram da minha vida, uhum. do que me ensinaram muito, né, para a gente poder agora compartilhar, eu digo que é sempre muito, é uma rota abençoada. Então, meu trabalho agora é também colocar para os outros, né, aquilo que me deram, com amor, com carinho, eu também poder fazer isso com todos os outros. Então, Que bom. é um prazer e espero conseguir responder na qualidade e na expectativa de todos. Né? Não, com certeza, como colocar aqui, Djalma é uma inspiração, e é mesmo. Quem conhece ele de perto sabe o quanto é gostoso essas nossas conversas, né? E vai ser muito bom esse bate-papo, a gente vai ajudar as pessoas, o objetivo aqui é trazer conhecimento, desmistificar algumas coisas, tirar os mitos que tem por aí. Eu vejo muita confusão quando a gente fala de transformação digital, indústria 4.0, revolução 4.0. Eu sei que tem muita coisa em relação a todos essas três forças, né, que eu aprendi com você. Mas eu queria que você falasse um pouco para a gente o que é essa transformação digital. A André está chegando também, seja bem-vinda.
Ah, legal. E realmente, existe uma confusão, porque todo mundo coloca no mesmo pacote, né, o conceito de quarta revolução industrial, indústria 4.0 e transformação digital. Tudo é a mesma coisa, parece o mesmo pacote. No fundo, são coisas distintas, mas que convergiram para um mesmo objetivo, que é exatamente essa transformação, essa transição para um mundo digital do mundo presencial. Então, nós temos que entender o seguinte: a quarta revolução industrial, ela é um conceito que ela nasce no Fórum de Davos, ali em 2016, onde eles identificam uma série de tecnologias que vão estar produzindo transformações operacionais funcionais nas estruturas funcionais das organizações. Tá? Então, nós estamos falando aí de blockchain, nós estamos falando de inteligência artificial, nós estamos falando de big data, então uma série de tecnologias. Então, a quarta revolução industrial é a chegada dessas tecnologias. E o que coloca ali dentro desse conceito é que, na verdade, vai haver uma fusão entre o mundo físico, digital e biológico. Tá? Então, essa fusão do mundo físico, digital e biológico vai emergir novas tecnologias. Uma coisa que aparece, que a gente já está vendo aí, pelo menos em alguns filmes, que é o conceito do ciborgue. Mas se a gente for ver, já tem ciborgue, já tem braços mecânicos, braços eletroeletrônicos, pernas inteligentes. Verdade. Então, é a junção entre a tecnologia e o biológico, tá? E totalmente alicerçada e administrada pelo digital. Isso é a quarta revolução industrial. Dessa fusão vai nascer uma série de novas tecnologias que vão trazer novos potenciais em termos de operação e execução das organizações como um todo. Isso é quarta revolução industrial. Uhum. A indústria 4.0, ela nasce em outro momento, ali 2010, 2011, uma proposta do governo alemão em poder fazer com que as fábricas se tornassem inteligentes. Ele via na automação, que já vinha sendo avançando em termos da sua capacidade, produzir as fábricas inteligentes e aumentar o processo de automação dentro das fábricas alemãs. Então, o Ministério Alemão ele abraça essa visão, essa proposta e coloca como uma política econômica dentro da Alemanha. Isso em 2010, 2011. Só que o que acontece? Essas duas propostas têm focos diferentes. Enquanto a quarta revolução industrial ela é uma evolução da questão da inovação tecnológica, a indústria 4.0 ela está focada na organização, na instituição. Então, ela vai trabalhar a inovação que eu chamo de estratégica. Certo. Agora, a transformação digital é ela que orquestra esse movimento usando novas tecnologias e dando novos direcionamentos para organizações através das tecnologias inovadoras. Então, é por isso que confunde, o pessoal realmente tem muita dificuldade. Sim. Porque quem não conhece realmente em detalhes o mundo de TI, ele realmente fica... TI, desculpa, é tecnologia da informação, tá? Desculpa o termo. Quem não conhece esse mundo da tecnologia da informação, não consegue fazer essa distinção de uma forma clara, realmente tem muita dificuldade, porque é muito sutil, porque o resultado é o mesmo. Tá? Si. E o que essa transformação digital está fazendo aqui nas empresas? Qual é essa pressão? Como é que ela está mexendo nas estruturas? Conta um pouquinho como que quem tem empresa, o que eles têm que cuidar, qual é como ela vai impactar. Acho que nós temos que talvez entender que a transformação digital, a gente fala das empresas, mas efetivamente ela também está promovendo uma transformação na sociedade. Tá? Então, para nós compreendermos o que está acontecendo dentro das empresas, nós temos que compreender o que está acontecendo na sociedade. Entendi. Né? Nós, principalmente no começo da década, nós começamos a adotar o celular como sendo nosso instrumento, né, de nosso parceiro inseparável, faz parte da família o celular. A partir do momento que o conceito do celular passou a ser nossa forma de nos comunicar e nos interagir um com o outro, nós mudamos o espaço onde as coisas acontecem. Então é mais ou menos assim.
Vamos dizer que a gente tem esse ecossistema das pessoas, que é o mercado. E aqui nós temos o ecossistema das empresas. Certo. Quando nós adotamos celulares, nós mudamos para nos comunicar não mais no mundo presente, mas no mundo virtual. E aqui as empresas não perceberam esse movimento de imediato. Elas ainda estão Então, errado. existe uma diferença grande que ela precisa agora se reposicionar para conversar conosco no mesmo espaço virtual que nós agora estamos interagindo. Por isso que o Instagram está dando, né, uma técnica ótima, uma tecnologia excelente, Facebook, WhatsApp, e isto realmente está pressionando as empresas ter que correr atrás para nos interagir no espaço onde nós, sociedade, primeiro nos movimentamos, que Nós, foi para o mundo consumidores, né? virtual. Quando você fala sociedade, como consumidor também, né? A gente está querendo agilidade nas entregas, a gente está Perfeito, tudo ao toque do celular, não é isso? perfeitamente. Então, essa mudança nossa fez pressionar as empresas como um todo, não pelas partes. Então, toda a estrutura, todos os processos, toda a forma das empresas funcionarem, ela tem que ascender esse mundo digital. Isso é transformação digital dentro das organizações. Então, para que a gente entenda o que está acontecendo dentro das empresas e com os nossos empregos, nós temos que entender que o motivador foi a mudança comportamental nossa como sociedade, como consumidor, que passamos a gestar tudo no mundo virtual. Tá? Então, é isso que está acontecendo. E o que as empresas têm que fazer para se adequar, para conseguir atingir né, essa nova linguagem que nós, como consumidores, nós, como sociedade, estamos querendo? Na verdade, é um big desafio para todas as empresas, e aí nós não estamos falando só de grandes empresas, não. Qualquer um que hoje queira ascender para esse mundo e fazer seus negócios acontecerem com um novo consumidor, dessa nova geração, aí a gente está falando da geração millennial, na geração Z, que são jovens que já nascem com essa concepção Já nasceram digital. intrínseca. Exatamente. Não tem como, eles já nasceram digitais. Então, as empresas têm que mudar toda a sua dinâmica, toda a sua estrutura para que ascenda ali. Tá? Então, e isso acontece de todos os níveis. A gente está vendo aqui eu, né, posso falar que é um bate-papo, Claro. mas a gente está vendo o posicionamento da Magazine Luiza, que criou um marketplace onde pode estar angariando microempresários a também participarem desse marketplace e vender seus produtos na internet. Tá? Então, só para associar, quando eu falo mundo virtual, é o mundo da internet. Tá? Então, isso mostra exatamente que está havendo grandes estruturas, estão percebendo que podem criar ecossistemas de empresas menores, abraçar essas empresas e levar todo mundo para esse mundo da internet, que é onde as coisas estão acontecendo. Né? Que vem muito com a competência da colaboração, não é isso? O que acontece? Eu acho que dentro das empresas, né, vão acontecer várias frentes. Então, eu divido praticamente em 3 grandes blocos. O bloco de relacionamento com o cliente dentro das empresas, o bloco da linha de produção, que é como eu crio os novos produtos, que agora tem que ser digitais, e o mundo da logística, que é como eu trago insumos, como eu trago recursos para que as empresas realmente consigam ascender para esse novo espaço. Esses 3 escopos, eles vão ser afetados. E isto, praticamente, é a essência de qualquer instituição, de qualquer empresa. Tá? Micro para grande empresa. Bacana. E como que você acha que essa transformação digital vai afetar os empregos em si? Eu acho que, assim, praticamente não vai ter uma função, uma profissão que não vai ser afetada por isso. Tá? Então, acho que nós temos que tentar dividir esse impacto em 2 estágios. Tá? O primeiro estágio é o que a gente chamou da terceira revolução industrial, que foi a chegada da computação e da automação dentro da dinâmica das empresas. O que é isso? Talvez esse seja um ponto para a gente pensar com bastante cuidado, até para a gente entender como é que as coisas estão acontecendo. A automação, em primeiro lugar,
é a substituição da estrutura da força física por máquinas. Tá? Então, essa questão da automação já impactou vários empregos, né, que antes você precisava da força do homem ou do animal, Uhum. tá? E ela passou a ser substituída por máquinas. Máquinas mais a questão da eletricidade. Sim. Então, essa terceira revolução ela já sinalizou vamos dizer, a força que essa questão do mundo da tecnologia está impondo dentro das capacidades das pessoas. Então, já aí já entendemos um monte de dificuldades. Agora, o que é a quarta revolução? A pandemia mundial acelerou a transformação digital. Será um marco na história? Aí está perguntando aqui. Com certeza, Thaís, não tenha dúvida que esse talvez tenha sido a surpresa de todo mundo. Enquanto nós acharmos que essa questão da quarta revolução industrial, trazendo tecnologias inovadoras, ajudando as empresas a serem mais eficientes, com tecnologias totalmente diferenciadas, na verdade, fosse acontecer nos próximos 5, 6, 7 anos, o que aconteceu? Ela trouxe tudo isso para o agora. Se nós não tivéssemos esse instrumento da tecnologia, nós não conseguiríamos fazer o home office, nós não conseguiríamos fazer reuniões pelos celulares, nós não conseguiríamos nos comunicar. Aula Aí online, se educação tendo que se adequar. perfeitamente. Foi um susto para todo mundo, né? Perfeito. E aí, por isso que nós estamos dizendo que vai existir um novo normal. As empresas que antes eram reticentes a poder fazer o trabalho de usar o meio digital para fazer o relacionamento, ela agora viu que isso não tirou a produtividade das empresas. Na verdade, essa nossa... Eu acho que até aumentou, Oi, tá todo desculpa. mundo falando que está trabalhando mais. Por quê? Porque nós já estamos adaptados a trabalhar com a questão dos dispositivos digitais, que são os tablets, que são os computadores, que são os celulares. Nós já estávamos acostumados. Então, a dinâmica que nós tínhamos no mundo presencial, a gente conseguiu levar com bastante facilidade para o mundo digital, para a internet. Sim. Por isso que e as empresas começaram a descobrir, os executivos começaram a entender que, poxa, peraí, o pessoal continua produzindo, o pessoal ainda tá bem pra caramba, tá se relacionando, tá fazendo negócio, samba, vamos manter, deixa assim como é que tá aí, vamos nos readequar à estrutura da organização para esse novo cenário, esse novo normal. Sim. Então tem muita coisa que vai acontecer, tudo isso está dentro do pacote de transformação digital. Tá? Entendi. E os empregos, você disse que nós vamos ter aí um impacto grande do digital, fazendo esse paralelo com nós, Perfeito. com o homem. Só para a gente entender, eu estava falando da terceira, mas agora a quarta. O que vem com a quarta revolução industrial? Vem o conceito da inteligência artificial. Tá? E a inteligência artificial, ela de uma forma bem direta, tá? Mas não é para fazer nada de apocalipse aí, pelo amor de Deus. Tá? Ela tem como função a substituição, né, da capacidade de pensar do ser humano. Tá? Por quê? Por isso que o termo é inteligência. Tá? É a automação na dinâmica e na lógica de pensar do ser humano. Inteligência virtual. Então a máquina está tendo as inteligências humanas. As múltiplas Perfeito. inteligências, seria isso? Perfeito. Isso. Só para você contar uma historinha do primeiro, o pessoal fala muito do chatbot, que são esses robôs, e quando eu comecei a fazer a pesquisa sobre inteligência artificial, eu descobri, acho que o nome dela, acho que Elisa. Elisa foi o primeiro chatbot. Ele foi criado em 1969. Nossa! Né? Para você ter, foi uma tese, sendo que o cientista depois ficou revoltado. Por quê? Quando ele criou Elisa, ele queria saber como é que as pessoas iam se comportar conversando com um robô, com uma máquina. Tá? Só que ele colocou uma inteligência, ele adequou a inteligência da Elisa para ser uma inteligência da psicologia de Carl Rogeriana. Tá? Então, o que aconteceu?
quando as pessoas interagiam com a Elisa pelo computador e sabiam que era o computador, porque digitavam Hum. para conversar com ela, a Elisa utilizava a psicologia, tá, de Carl Rogers para poder responder aos questionamentos das pessoas. Uhum. E o que assustou o cientista na época? É que as pessoas começaram a se confidenciar com a Elisa, mesmo sabendo que era uma máquina que estava do outro lado. Eu lembrei daquele Então, filme Ela, né? Que ele é bem para. Não, relaciona. perfeito. Ela é um exemplo que não está longe, na verdade está muito próximo, esse ela. Uhum. Então, a quarta evolução industrial, ela vem afetar a nossa capacidade de produção agora, na nossa capacidade de pensar. Então, entendam que existem dois movimentos que estão mudando todo o nosso conceito de emprego, de valor do profissional. Uma é a automação. Aí a robotização, ela entra como sendo uma evolução da nossa capacidade de produzir e de operar e de movimentar as coisas. E a inteligência artificial, junto com esse robô, na capacidade de pensar e interpretar o que está acontecendo e tomar decisões. É um, Então, é um pouco do Watson da IBM que faz um pouco das que ele perguntas. sim, Ele tem sim, sim. dessa dinâmica. Sim, o Watson da IBM, acho que foi o primeiro que trouxe toda essa capacidade da inteligência artificial para o mundo comercial, para o mundo de produção. Certo. Tá? Então, e o que isso tem a ver com aquela primeira parte que eu falei da transformação digital? Né? Olha o que acontece, quando nós passamos para esse mundo virtual, nós começamos a nos interagir através de um mecanismo que é os dispositivos móveis, principalmente, né, os computadores. Uhum. Então, quando a empresa subiu para o mesmo espaço, eles começaram a conversar a mesma linguagem. Eu posso usar robôs aqui. Eu não preciso ter uma pessoa física para fazer isso. Eu também posso usar robôs para conversar, para interagir com as pessoas. Por isso que a experiência da Elisa, o primeiro chatbot, ela foi extremamente importante para a gente perceber a capacidade de construção e de produção do que vem a ser a inteligência artificial. Isso, Então, isso... desculpa um pouquinho. Pegando esse trecho, tem muita coisa que está acontecendo em relação ao call center que já foi tomado por esses robôs, né? Por esse modelo de chatbot, que já está respondendo. A gente já está falando com, com a máquina. Sim, imagina quando você liga para algumas, não só para call center, mas call center é uma das áreas que vai ser bastante afetada. Uhum. Você hoje já conversa com robôs, bastante. Uhum. Né? Você liga, você percebe que tem do outro lado uma voz meio estranha, meio mecânica, alguma coisa nesse sentido. Sim. Então ali tem um robô, só que é uma voz que consegue responder as tuas questões e te encaminhar perante as tuas dúvidas. Uhum. Tá? Então, esse novo, essa entrada do conceito da inteligência artificial mais o conceito da robotização, ele está realmente movimentando toda a capacidade produtiva para um outro espaço. Tá? E é esse outro espaço que eu estou exatamente começando a pesquisar. Que espaço é esse que as profissões vão ter que migrar e se adequar para poder abrir realmente caminho para a questão da robotização se consolidar. Tá? Traz vantagens? Com certeza ela traz. Uhum. Mas nós vamos perder os nossos empregos? Eu posso dizer com bastante segurança, pessoal, não tenho medo de perder esse emprego, porque existirão outros. Tá? Ah, isso é legal. Antes de entrar nessa questão dos empregos, tem uma pergunta aqui do JC, Segurança. Qual a sua opinião na era digital? As redes sociais são aliadas ou vilãs das empresas? As redes sociais são grandes aliadas. Tá? Aliada. Claro que são aliadas. Por quê? Porque nesse mundo digital, quando a gente ascendeu para a internet, nós utilizamos as redes sociais para poder nos comunicar e nos relacionar. As empresas, para fazer esse movimento, elas têm que entrar nesse mesmo espaço das redes sociais. Sim. Então, é um aliado para as empresas. Legal. Tá? Agora, o que cada um faz, aí depende de cada um. Tá? Sim, a gente tem que usar sempre ao nosso favor, né? Tudo pode ser bom ou ruim.
né? Depende de como você utiliza. Seja para produtividade, porque tem muita fala aí que a tecnologia tira a produtividade. Mas não é verdade, porque você que manda, né? Em qual, Uhum. em como você vai querer atuar. Em relação aos empregos, né, que você estava falando, eu queria que você me falasse, né, quais são essas habilidades que vão ser necessárias, mais a questão de quais empregos, do que a máquina vai tirar, né? Tem gente falando na área de contabilidade, advocacia, enfim, tem várias áreas tradicionais que a gente conhece Uhum. e já está tendo uma intervenção grande aí da tecnologia, né, em relação a isso, principalmente no que tange o operacional. Não, verdade. Bom, primeiro vamos só fazer uma amarração, que eu acho que ficou um pouquinho solto, Tá. entre essa questão da transformação digital e a questão dos empregos, tá? A necessidade das empresas ascenderem para o mundo digital, elas estão realmente necessitando mudar todos os seus processos operacionais, todos, Hum, para que eles tenham que ser digitais. Não é um processo rápido, é um processo lento. uhum, A questão da Covid, desse momento que nós estamos passando, ele é um acelerador, mas isso não acontece de um dia para a noite. sim. Então, ainda muito dos empregos que temos, eles vão permanecer ainda durante alguns anos. Tá. Mas nós temos que olhar para frente no que virá como novas propostas de trabalho. Uhum, Então, essa é a relação entre o impacto da transformação digital, na verdade, ela ocorre na sociedade, tá? E por isso que as empresas têm que se transformar. Então, para ela se transformar e ir para o mundo digital, os empregos que nós temos, que é o emprego do mundo físico, do mundo presencial, não consegue atender mais. Tá? E esses empregos do mundo físico, eles vão ser, ao longo do tempo, substituídos pela robótica e pela inteligência artificial. uhum, Tá? E aí, o que nos resta novo? O que nos resta novo é que a gente tem que entender o seguinte, e aí que entra exatamente a pesquisa que eu tenho feito. Nós vamos novamente trabalhar com a questão da inteligência emocional. hum, E aí o trabalho de Goleman, né, Daniel Goleman, ele realmente é muito importante para que nós possamos compreender esse movimento e aonde a gente vai se posicionar. hum. Né, eu peguei aqui, deixa eu só separar, ó, só para ler para vocês, o Fórum Econômico Mundial, tá, em 2018, ele colocou 10 atributos dos profissionais do futuro. Sim, esse Tá? aí Então, a live da semana passada. isso, exatamente. Então, ó, vou só ler aqui para a gente recapitular. Legal. Ó, do lado é inovação, aprendizagem ativa, criatividade, pensamento crítico, análise e avaliação de sistemas, Hum, ideação, programação de tecnologia e gestão de pessoas, inteligência emocional e problemas complexos. São atributos, uhum, tá, que o Fórum Econômico Mundial estão falando que vai ser necessário para os próximos, até em 2022, isso aqui vão ser necessário para os profissionais. sim. O ponto que está aí é que é o seguinte, a inteligência emocional é o novo campo de espaço onde vão nascer uma série de profissões. Uma delas que eu vou citar aqui para vocês terem uma noção é o coaching. Ah, O coaching, né, estou aqui, estou puxando o saco de vocês, entendeu? Então, tá aqui o pessoal de RH, tá aqui, ó. Então, não fiquem receosos. O coaching, com certeza, é uma área que vai ganhar espaço e vai ganhar crescimento. Por quê? Porque ele está sustentado em cima do conceito da inteligência emocional. uhum, Tá? uhum. Uma outra profissão que o pessoal está falando, vai acabar, vai desaparecer, não vai, que é o professor. O professor não vai desaparecer. A automação vai chegar na educação, vai chegar. A inteligência artificial vai chegar na educação, vai chegar. Uhum. Tá? Mas entenda que o espaço que eles estão assumindo
não é o espaço onde a inteligência emocional atua. Então, o professor ele vai mudar o modelo da aula, a estrutura da didática, mas não vai desaparecer, vai continuar ainda importante. Tá? Uma outra área que eu também vejo que outro profissional hoje, atual, que vai continuar, é o médico. O médico fala, agora o computador consegue prever as doenças, tal. Não, não se preocupa que ele ainda vai continuar realmente a ter o seu espaço, mas vai mudar o perfil. O que essas profissões elas vão acontecer com a chegada da transformação digital nas escolas e na saúde? Tá? Essas profissões vão começar a terem um parceiro. É isso que eu chamo. A inteligência artificial vai ser um parceiro na capacidade de entrega do resultado para a transformação e execução da sua condição profissional. Vai ter um aliado. Então, né? Ela veio para... vai ter um aliado. É um aliado. Tá? O pessoal fala que vai substituir porque nós estamos muito focados numa única visão do operacional, que é exatamente ir lá apresentar o conteúdo, escrever na lousa. Tudo isso aí tende a ser eliminado com as novas tecnologias. E aonde entra o professor, aonde entra o médico? Na tomada de decisão. Então, eu como professor... Isso, a questão de resolver problemas complexos, a questão da... Perfeitamente, perfeitamente. Tá? Então, nós vamos ascender para um estágio onde eu vou ter que ajudar a trocar experiência, a produzir experiência positiva nas pessoas, tá? Para que elas consigam realmente lidar com esses novos desafios que são cada vez mais amplos e complexos. Então, é essa troca de experiência que vai ser fundamental para que a gente, como trabalhador e o trabalho, ele ganhe um novo estágio de capacidade, um novo estágio de produtividade. Porque a máquina, naquilo que é operacional, naquilo que é braçal, a máquina vai suprir. Então, a gente entra num novo estágio da inteligência emocional. E aí, traz para mim mais outros dois cenários que vão se assentar em cima da inteligência emocional. Essa é a minha linha de visão, que é 2 modelos de economia. A chamada economia criativa e a economia colaborativa. Se vocês analisarem depois com mais calma esses 2 modelos de economia, vocês vão verificar, é isso aí, economia colaborativa. Perfeito. Perfeito. Se vocês depois avaliarem, nas duas, o homem, o valor do humano, ele é relevante. A inteligência emocional, ela coloca em destaque o humano. E quando nós estamos... centro da estratégia. O centro da estratégia. Eu tenho um amigo, né, um companheiro, né, de profissional, que na verdade é um parceiro, que é o Limonge, Antônio Limonge. E ele fala assim, Djalma, é legal, fantástico que você fala da transformação digital, mas, olha, para mim, a transformação digital tem que ser humana. Ela tem que ter a caracterização humana. Eu falei, tá certo, e eu concordo com ele, e cada vez mais eu tento destacar isso. Mas agora a gente começa a entender aonde, de que forma, a capacidade da nossa competência e desenvolvimento da nossa inteligência emocional é quem vai dar sustentação para que a gente coloque outros patamares de produtividade e de capacidade do trabalho. Tá? Então, é um novo cenário, é novo. Nós ainda não conhecemos muito pouco desse assunto, mas o que eu quero dizer vai desaparecer algumas outras? Vai, mas vai aparecer muitas outras sustentadas nesses modelos, tá? Em si. Uma que eu vejo que vai aparecer aí já, que é o designer de inovação. Um cara que vai só estar pensando em como inovar as situações. Como pegar uma situação assim, estável, que já está se definhando e como é que a gente renova ela dentro do processo de inovação. Essa questão do design de serviço, design thinking, né, que tem esses cursos que já está nessa tendência na linha da inovação, você acha que é uma boa forma de se capacitar?
é interessante? Ele vai crescer mais? Sim, na verdade, o serviço ele ganha a conotação de ciência, tá? Ah, esse Então, muito o serviço ele ganha a conotação de ciência. hum, Existe a ciência de serviço, é que ela é muito mal explorada e desenvolvida aqui no Brasil, muito mal, tá? Mas é uma ciência que já existe há 15 anos, tá? Eu a estudo há 10 anos, para vocês terem uma foi o ideia. seu mestrado, E, oi, desculpa, que foi a tese do seu mestrado. foi parte da tese, foi a fundamentação do meu mestrado. Eu tirei mestre de tecnologia, Hum. mas toda ela eu fiz em cima do conceito de ciência de serviço, tá? Acho que só é uma Exatamente. outra live. Cabe numa outra. Ah, com certeza. É mais ou menos o seguinte, ó. Aqui, todos nós adoramos nossos celulares, tá? Só que o que a gente compra não é o produto físico. A gente compra o valor que está inserido nesse produto. Esse valor que está inserido aqui, que é o estudo da ciência de serviço. Uhum. Porque nós compramos valores, nós não compramos produto. Então, a compreensão disso que está fazendo a gente ter, que aparece técnicas como design thinking e essa aí como design de inovação. Como é que eu consigo inovar dentro de um aparelho que ele tem a função básica inicial de nos comunicar um com o outro? Sim. Tá? Só que ele já saiu desse estágio primitivo de comunicar. Ele agora é tudo para nós. É o banco, é o nosso shopping, é a nossa amizade, nosso relacionamento, está tudo aqui dentro, dentro desse dispositivo. Isso aí são serviços, tá? Que são inseridos dentro do produto, agregando a ele um novo estágio de valor. Isto tem tudo a ver com esse mundo da internet, tem tudo a ver com esse mundo virtual. E é isso que as empresas cada vez vão ter que caminhar. E nós vamos ter que habilitar as nossas competências para poder trabalhar com esse significado de valor, que é uma coisa abstrata inicialmente, mas que é a nova demanda. E nós, como consumidor, nós compramos valores. Nós não compramos mais produto. Exato. A gente busca aquilo que nos supre a nossa necessidade e a nossa expectativa de valor, não somente a questão mais básica da gente. Tem muita coisa aí Gosto que muito está por que acontecer. você não vende o produto, né? Você vende o problema que você resolve, né? Qual a dor Perfeito, sana. Então, acho que é aí perfeito. que entra a questão do valor, né? Você não compra o parafuso pelo parafuso, você compra porque você quer colocar o quadro na parede, né? A furadeira. É, é, E nessa. o produto hoje, ele tem um significado, tá? Um significado de valor e identidade. Não é só uma questão de usabilidade, de necessidade, mas de identidade mesmo e de apreço por ele, tá? Então, isso é uma área que está se expandindo e aí entra exatamente economia criativa, entra economia colaborativa, sustentando a emergência desses novos grupos de profissões que vão ter. Tá? Legal. E de que forma que você acha que vai afetar mesmo o futuro do trabalho? A Ju tá mandando um oi aqui para nós, dizendo que nós somos demais. Obrigada, Ju. Saudades também. Então, um beijo, um beijo. E Oi, desculpa. na questão da transformação digital mesmo, no impacto do futuro do trabalho, o que a gente tem que cuidar? Onde a gente precisa mover? Para onde a gente tem que se mover, né? Isso. Então, eu acho que nós temos que, primeiro, o conhecimento. Bom, falar um pouquinho. Deixa eu ver se dá tempo. Dá Dá tempo. 20 minutos. Então, olha o que está acontecendo, né? Quando nós nos tornamos como sociedade digitais, nós aceleramos tudo. Nós, tá? Que nem nós agora estamos vendo a série de situações críticas que está acontecendo nos Estados Unidos. Lamentável. Por quê? Né? Por que essa situação está se espalhando pelo mundo? Por causa de nós, como sociedade, estarmos aqui no mundo digital, no mundo da internet. É por isso. Sim. E as redes sociais
são os elementos que fazem a informação chegar de forma instantânea. Uhum. Essa situação das redes sociais nos ajudar a ter uma visão, a ter a informação de forma instantânea, muda drasticamente a nossa expectativa de valor. Enquanto daqui a 1 minuto ou daqui a 1 hora, a minha expectativa de valor, que estava me dando condição de eu investir o meu recurso financeiro para comprar determinado produto, eu posso mudar drasticamente. O que isso tem a ver com a questão dos nossos empregos? Os nossos empregos, o conceito de trabalho, ele se amarrou demais com o conceito de uma instituição, de uma organização, o conceito do trabalho. Então, se aquela empresa ela precisa entregar valores para esse consumidor, que agora tem a sua velocidade, tem uma mutação, é muito volátil em termos da sua expectativa de valor, eu tenho que mudar rápido. Eu, empresa, tenho que mudar rápido as características do meu produto. Uhum. Agora, a empresa, ela é feita de pessoas aí. A máquina não vai substituir o humano. Então, essa é a primeira mensagem que a gente tem que ter aqui. Exato. Tá? Não existe nada de apocalipse nesse momento para isso aí. Ele vai ser um parceiro do humano. Uhum. Tá? Só que nós temos que fazer a nossa parte. Então, uma das coisas que nós temos que fazer, a capacitação, a continuidade na forma de capacitar, Uhum. na questão de evoluir. Você tem que ir buscar o novo sempre. Para quê? Para que você esteja, vamos dizer assim, antenado, tá? Com as novas demandas que a sociedade está pedindo. Por quê? Essa demanda que a sociedade está pedindo é como as empresas têm que reagir. Só que ela reage através dos humanos, né? Vamos ter a robótica, a inteligência agora junto com a gente? Vai. Mas a tomada de decisão, as decisões que efetivam um processo de compra, venda, de estratégia, é humano ainda e vai continuar humano. Por quê? Porque ela se sustenta fortemente em cima da inteligência emocional. Muito interessante. Tá? Então, o que nós temos que fazer? E buscar dentro das nossas profissões, dentro dos nossos trabalhos, qual que vai ser as novas, o que está chegando de novo para aprimorar a nossa competência, para aprimorar a nossa capacidade, para aprimorar aquilo que nós estamos fazendo, tá? Só que isso através vindo do digital, para que nós possamos, sem medo de sermos felizes, estudar, ou trazer pessoas que nos ajudem a ensinar sobre o assunto e a gente saber como nos adequar a esse novo. Tá? Porque o nosso, né, tem um pouco do humor, né? A gente vai colocando um tempero nisso, né? Eu chamo de humor, não sei, você também usou um termo parecido outro dia. Explica um pouquinho do que seria essa dinâmica que está mudando e que exige tanto dessas habilidades socioemocionais. Então, essa questão do humor é um termo que eu usei para poder entender melhor como é que o meu trabalho é afetado, como é que a minha produtividade dentro da minha empresa ela afeta. Certo. Entenda que para que cada um de nós, tomemos a decisão, nós somos alicerçados por duas estruturas, tá? Duas estruturas. Vamos fazer assim que fica mais correto. Aqui é o eixo do conhecimento, tá? Da informação. E esse aqui é o eixo da emoção. É mais ou menos o seguinte, se você acordou com o pé esquerdo. Nossa, você brigou com o cachorro, teu cachorro rasgou o teu jornal, né? Eu tive um cachorro que rasgava o meu jornal, ficava danado a vida por causa disso. E até eu descobri, eram 2 cachorros, um trazia e o outro dilacerava o jornal. Ficava muito bravo. Então, às vezes você chega no trabalho emocionalmente, eu digo que isso é com um humor muito, muito reduzido, sem muita paciência, sem muita tolerância, tá? E aí, vamos ampliar um pouquinho mais isso. Você chega com o humor em baixa e você trabalha numa área ou num departamento que você ainda não está feliz. Então, o trabalho da equipe, o humor ainda é muito, muito baixo também. Vamos dizer que tem um chefe extremamente estressado, extremamente exigente. Então, você chega no trabalho
com baixíssima inteligência emocional. certo. A tua capacidade de emoção para poder resolver as coisas é zero. Então, como é que você vai decidir uma coisa com qualidade? Você não decide, Verdade. você, né, espana. Uhum. Então, essa é a base da inteligência emocional, para ajudar a gente a melhorar a nossa capacidade de emoção. Só que agora, com essa chegada, volatilidade do mercado, onde eu decido como consumidor que agora eu não quero mais comprar esse produto, eu quero comprar o produto do outro jeito, Uhum. é eu com os outros consumidores, nós também geramos um humor, que é o humor do mercado. Sim. E esse humor pressiona aquele profissional que está lá dentro. Que aí o chefe fala assim, cara, vamos lá, vamos produzir, vamos produzir. Anda, que a coisa está aí. E você tá debaixo, o cachorro acabou de destruir o teu jornal, né? Chegou o teu colega lá, contou uma piada de mau gosto, você está muito chateado com tudo e ainda vem a pressão do mercado que o chefe está falando, vamos produzir, vamos produzir. Uhum. Isso faz com que realmente você exatamente comece a fazer com que a tua improdutividade e o dos demais, fique uma coisa em cascata, e a empresa começa a cair na sua capacidade de produção. Então, por isso que nós temos que não só olhar o humano, como o cliente sendo o centro, mas o profissional também tem que ser o centro. O colaborador tem que ser o centro dessa humanização, porque a transformação digital não está só acontecendo aqui na sociedade, De tudo. ela também está acontecendo dentro das empresas e tudo se conecta em cima dessa intensidade. É isso que eu chamo de humor, Sim. né? Humor positivo, humor negativo. É E humor negativo que destrói qualquer estrutura. a cultura organizacional, essa questão da experiência não só do consumidor, mas a experiência do colaborador também. A gente tem que cuidar, né, desse humano que também, das pessoas que estão dentro das empresas, né? E tirar Perfeito. cursos e colocar as práticas reais, né? Porque ainda existe muito discurso. Djalma, de que forma que você vê, assim, em termos, até a Thaís fez essa pergunta lá atrás, o quanto que o Brasil está avançado ou não, ou atrasado em relação a outros países na questão da transformação digital? Olha, se eu for olhar de uma forma num curto espaço de tempo, eu digo que nós estaremos atrasados, tá? Porque para que nós pudéssemos ajustar as nossas profissões, a minha capacidade produtiva, para estar em sintonia com essa demanda digital que está sendo pedida para a empresa onde eu trabalho, então nós estamos com baixa capacidade, com baixa capacitação e adequação dos profissionais para isso. Isso se olhar num curto espaço de tempo. Tá? Infelizmente, a nossa academia ela não se atentou aos novos atributos para esse profissional. Agora que está começando a correr atrás com alguns MBAs e alguns cursos de pós-graduação. Mas isso tem que chegar na nossa formação básica. Exato. É de lá que nasce o profissional que vai se adequar de uma forma tão dinâmica a um mundo tão volátil que é esse mundo VUCA que todo mundo fala. Tá? Sim. Então, mas quando eu olho a longo prazo, ainda estamos no tempo. Tá. Por quê? Os outros não estão tão avançados assim. A inteligência artificial ainda está começando. Tá. A automação, a internet das coisas ainda está evoluindo. Uhum. Então, estamos a tempo para poder realmente nos reposicionar, mas temos que correr, tá? Temos que correr bastante aí para poder chegar lá. Mas que você acha que vai bombar aí no futuro? Olha, de uma forma geral, eu acho que todas aquelas que mexem com o humano, tá? Então, algumas que eu coloquei aqui. Olha, o psicólogo, para mim, ainda vai continuar. Na verdade, até muito, muito forte, tá? Essa é uma boa notícia que, né? Design thinking, realmente, tá? Uhum. Outras que é gestão de projetos. Eu aposto bastante, porque gestão de projeto ele trabalha com equipes, então ele tem que saber interagir e movimentar equipes. Uhum. Uma outra área, o marketing, também vai continuar.
ele vai se associar muito forte à neurociência, falando de neuromarketing, Uhum. tá? A neurociência é uma ciência que também está em ascensão e ela que está dando as bases para esse conhecimento de inteligência emocional, tá? Onde a gente começa a compreender as estruturas do cérebro, comportamento das glândulas do cérebro, como é que essa estrutura hormonal Uhum. que sai através das glândulas coloca teu estágio de equilíbrio emocional, Uhum. tá? Uhum. Então, a marketing vai se usar muito, já está se usando muito disso, tá? E ele vai se potencializar. Só vai ter um pouquinho de ajuste de ética. Acho que precisa existir um pouquinho de ética, mas são ajustes que vão acontecer. Sim. E algumas outras profissões que acho que vão surgir quando a gente olha a questão de gestores de resíduos sólidos, na questão ambiental, É. né? Se você for pensar, né, ele também é um impacto no humano como um todo. Então, eu preciso de profissionais que saibam fazer o conceito da economia circular acontecer de verdade, tá? Uma outra área que eu também acho que vai avançar, tá, dentro, principalmente nos problemas complexos, é o engenheiro aeroespacial. Agora nós já estamos indo criar cidades na Lua, já estamos, o Elon Musk já está querendo colocar gente lá em Marte, né? Já ontem foi a primeira lançamento do SpaceX, né? Que é a espaçonave que vai e ela volta, ela não se destrói na atmosfera, ela pousa de novo. Então, mas tudo que tiver associado à questão do humano, da humanização, a questão exatamente desses novos paradigmas da neurociência, que envolve essas questões da questão da tecnologia aeroespacial, Uhum. tudo são realmente, e ambiental também, né? Tudo isso são áreas que vão ganhar destaque. Tá? Maravilha, muito bom. Temos ainda alguns 8 minutinhos para aquela fase assim das dicas mesmo, né? Então a gente entendeu que a inteligência emocional vai ser aí um norte importante. A economia criativa e a colaborativa, você usou um outro termo. Aonde a gente pode beber de uma fonte melhor assim para aprofundar um pouco, para estudar, né? Qual seria a sua recomendação? Olha, é interessante porque quando a gente olha material em português, infelizmente não está tão rico assim, ainda tá muito pobre, tá? Hã? Tá aí. Mas, é, então, eu busco muito realmente insights lá fora, né, em termos, mas então, tem alguns livros, quer ver? Deixa eu pegar um livro aqui, ó. Peraí. Ah, ó, um livro como tá de cabeça para baixo aí, não sei se dá para Tá de os robôs, é, os robôs e o futuro do emprego, tá? Só para vocês, legal. eu sei que está ao contrário, Depois são livros que nos ajudam bastante. Quer ver um outro livro? É, ó, aqui, ó, Comportamento do consumidor, tá? Também são conhecimentos que vão ser muito importantes. bacana. É, outros, estou apresentando alguns livros para vocês, Olha o segredo, tá? tem os bastidores. Aqui, ó, mapeamento das experiências na questão de customer experience também, tá? Também é uma área que vai precisar de técnica. Design thinking usa muito dessas técnicas que estão aqui dentro, tá? Para você entender o humor do mercado, o humor do cliente, tá? Ah, Ah, tem uma pergunta aqui. Você entende que o profissional que quer controle tá caindo tudo aqui, tá caindo é tudo. mais valorizado? Tem uma perguntinha aqui, Djalma. Opa, desculpa. Você entende que o profissional que tiver mais controle emocional será mais valorizado? Com certeza, com certeza. E ó, o legal é que o controle emocional ele pode se desenvolver. Entenda o seguinte: a emoção, ela não se controla, tá? Emoção não se controla. Isso não tem jeito. Agora, eu consigo administrar. Sim. Então, vocês nunca repararam porque tem falado tanto de meditação
Mindfulness, de mindfulness, né? São meditações, sim. são técnicas hoje para que as pessoas consigam administrar a sua questão emocional. Hum, Entenda que quando você deixa a emoção dominar a você, a racionalidade, a coerência da racionalidade, ela se perde, ela se ex- vai embora. Então é mais ou menos o seguinte: você está numa situação de conflito e a pessoa está te irritando demais. Se você deixa a emoção te dominar, tá? Te controlar, você perde a racionalidade, você pode agredir aquela pessoa. uhum. Depois que você agride, que você vai parar e pensar, cara, por que eu fiz isso? Aí se dá. Por que eu tive que fazer isso? Tá? Então, para você, essa situação dá para você administrar através de técnicas de meditação ou técnicas de mindfulness. Eu digo, eu sempre coloco aí, eu dou uma dica para vocês, tá? É uma dica bem simples. Vamos falar da respiração, tá? Que também é válido, tá? Mas quando você estiver nervoso diante de uma situação, eu digo que existem as regras dos 10 segundos. Ah, ela é ótima. Antes de você fazer alguma coisa, conte até 10. Pode ser mentalmente. Uhum. Depois você decide se vai ou não. Tá? Boa. E as regras dos 10 segundos, ela é muito válida. Porque já tirou a minha e algumas pessoas de muitas situações de dificuldades. Às vezes um ato bobo, mas que a emoção tá te dominando Hum, e você comete aquele ato, você tem um problema que dura anos. verdade. E às vezes a regra dos 10 segundos, ela te coloca, abaixa um pouco a tua adrenalina, deixa a tua racionalidade pensar e você consegue ir para frente. Eu gosto de Então a falar, inteligência eu emocional vai ser muito frase, importante. domine o que te domina. Né? Então, se você tem muita raiva, domina essa raiva. Para você ter autocontrole, né? Para conseguir Perfeito. menos controlar, né? Um pouco o que for possível controlar. Bom, temos aí 3 minutinhos. Eu quero aproveitar para agradecer você, o seu tempo precioso, todo o pessoal que esteve aqui com a gente. Foi uma delícia essa conversa. Vamos marcar mais se você tiver disponibilidade. Tem muito assunto que a gente pode abordar aqui. Para o futuro, acredito que a gente já conseguiu dar um e-passando do que tem. Depois escreve os livros indicados, nós vamos escrever. Mas muito obrigada por todos que estiveram aqui conosco. Obrigada, Carol. Obrigada a todos que tiveram. Vi alguns amigos também que trabalharam comigo, conosco, né? Na Ingra, na ação. Foi muito legal. Obrigada, Djalma. Eu vou salvar essa live, né? A Vi perguntou, eu vou deixar ela salva para a gente depois compartilhar nas nossas redes, para distribuir esse conhecimento tão vasto que você nos honrou aqui hoje. Tá ótimo? Um beijo. Tá, obrigado. Obrigada. Até mais a todos. Tem 2 minutinhos para você Tem mais... se despedir. Então, acho que esse assunto é um assunto muito atual, muito moderno. Uhum, Trouxe aqui realmente estudos recentíssimos sobre esse assunto. Alguns posicionamentos que eu coloquei ainda são até inéditos, porque está se descobrindo agora. uhum. E é um tema que, entre essa conexão de transformação digital e o emprego, ele tem uma abrangência muito maior que, claro, nem é em uma hora que eu vou conseguir dissertar tudo sobre o assunto. Mas espero, com o tempo, a gente poder fragmentar esses pedaços Uhum. e poder esclarecer para vocês entenderem o caminho. A mensagem que eu quero deixar é o seguinte: não tenha medo do novo. Não tenha medo do novo. O novo vai fazer parte do nosso mundo. Não tenha medo da máquina. Não tenha medo da inteligência artificial. Elas serão parceiras. Ótimo. Então, que nós possamos saber aproveitar esse parceiro que está chegando para nos ajudar e ascender nós como sociedade, ascender nós como humanidade para um novo patamar de capacidade de produção e de justiça. Maravilha. Tá? Então, muita coisa legal. Tá bom. Bom, Muito obrigada. Vou ter que encerrar, faltam 10 segundos. Senão eu não vou conseguir então, salvar.
Beijo para todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.